Uma Dobra no Tempo, filme aí da Disney, dirigido por Ava DuVernay. Filme que é baseado num livro, um livro aí bem tradicional, principalmente lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto, mas que aborda uma história que, sim, tem um conceito bacana. O problema é como ela foi contada. Esse é o problema. Na história a gente tem uma família, né? Mãe, 2 filhos e o pai, diferente do livro que tem mais gente. Mas aí, essa menina é muito apegada ao pai, pelo que conta. A mãe e o pai são matemáticos. O pai faz uma revelação e depois dessa revelação some. E daí, dentro desses 4 anos, modifica a vida da filha, do filho, que é adotado, e também, por que não, da esposa. Só que num determinado momento algo mágico acontece nessa vida, algo mágico acontece para essa menina, para Meg, e também por Charles Wallace, que é falado 1000 vezes esse nome, Charles Wallace, e daí eles conseguem ir buscar o pai deles, né, ou pelo menos tentar encontrar o pai deles. É sobre dobra no tempo, tenta trazer um pouco de física, matemática ali, mas falha nisso e outras coisas também. O primeiro momento desse filme deveria ter sido gasto fazendo a gente criar carisma pelos personagens, mas o único personagem que eu consegui criar carisma foi o Charles Wallace, que é repetido de novo 1000 vezes no filme. Os demais, eu realmente não consegui ter apego nenhum. O começo do filme, ele é praticamente inútil, se você pensar bem. A não ser por saber que os personagens têm certas condições e que eles precisam encontrar uma coisa ou outra, no caso, o pai deles. Então, a relação dos personagens é completamente fugaz, não é explorada, e principalmente a interação do pai, ou dos pais, né, do pai com os filhos. Afinal, se eles estão abdicando de um monte de coisa, se eles estão entrando numa jornada super esdrúxula, maluca, doida, confusa e tudo mais, então esse apego deveria existir. A gente vê uma ceninha ou outra, e uma cena até muito distante. É tanto que o prólogo do filme tenta resolver isso, e visivelmente é um prólogo que vem bem depois do filme já ter sido terminado, né? Só para tentar corrigir um problema. É uma primeira hora lenta, não necessariamente isso é ruim. Não confunda. Não é porque ela é lenta que ela é ruim. Mas como ela já escolheu ser cadenciada, por que não mostrar as coisas com calma, as interações, ou apostar durante o filme em alguns flashbacks? Mas não. O pai é vivido pelo Chris Pine, que definitivamente estava ali no intervalo de Mulher Maravilha e fez o que pôde. Fez o que pôde com o pouco que tinha. Ele também não é um cara que vive muito bem o homem comum, não, tá? Ele vive mais o homem heróico, digamos assim. O homem comum, eu já não acho que o Chris Pine vá bem. Durante todo o filme a gente pode observar outra coisa que não dá carisma, que são os diálogos extremamente duros. A gente está falando de crianças, e quando eu falo diálogos duros, são diálogos sólidos demais. Nenhuma frase se encontra, nenhuma frase durante o vozerio consegue se encontrar. Todos os diálogos são perfeitamente marcadinhos, como se algo estivesse sempre esperando terminar para que outra pessoa começasse a falar, e por aí vai. Então, essa marcação de texto não deixa de forma alguma o filme fluido. E outra, veementemente buscam um impacto com o diálogo, né? Sempre buscam um impacto, mas os diálogos não conseguem descer uma camada sequer. Por exemplo, num determinado momento do filme, a menina tenta conversar, ou melhor, o filme tenta conversar sobre a aceitação, sobre se aceitar como é, e por aí vai. Mas o filme não consegue descer uma escadinha, ou melhor, subir uma escadinha, se você pensar bem, né? Não consegue ir além, não consegue avançar. Tem hora que o menino que cai de balão lá, o amigo dela, cai totalmente de balão, como é o nome dele, o Calvin cai totalmente de balão, já é amigo da família, já tá almoçando com todo mundo, e ele elogia o cabelo dela, por mais que ela não aceite, tá? Ele continua elogiando, mas o filme não consegue dialogar em cima disso, sabe? E não consegue dialogar numa cena que é quase óbvia. Ele se resolve muito fácil, quando mostra, talvez, ela, a Meg, né? A Meg ideal. E daí não, simplesmente passa por cima disso. É muito, muito, muito fugaz. Diálogos duros e que não consegue aprofundar em absolutamente nada. Realmente, o maior incômodo do filme é a jornada bumerangue, que eu chamo. Essa jornada do vai e vem. Acontece um negócio super maravilhoso e diz, rapaz, que negócio massa, e eles voando e desvendando aquele mundo, tudo, não sei o que, volta pro mesmo canto. Se você limar aquilo ali do filme, se você literalmente cortar aquilo ali do filme, vai mudar em absolutamente nada, nada. Pelo contrário, vai mudar positivamente, vai fazer o filme, pelo menos a gente tem uma noção de que o filme está indo e não girando. É muito comum, durante toda a projeção, 20 minutos serem perdidos em cima do mesmo assunto, e quando você reflete sobre o assunto, ele não serve para absolutamente nada na trama. O personagem do Galifianakis, que entra lá, sério, qual foi o efeito do diálogo deles? Qual foi o efeito daqueles 15 minutos gastados num segmento inteiro do filme? Nenhum.
porque a resolução dessa cena é dado por mais um acaso. É sempre assim, sempre. É isso aqui, um acaso e leva para outro lado, sempre. Para não dizer que só tem coisas ruins, o filme tem sim algumas coisas boas, como por exemplo, o efeito das dobras, quando tá na dobra ali, que não tem ser humano, quando tira o ser humano, os efeitos ficam muito bonitos. Acredito, inclusive, que deveriam apostar mais nesse lance da vastidão do mundo, criando fotografias bem mais minimalistas, porque tem uma hora do deserto, de uma areia, de uma praia, que é impressionante como é um plano bonito. Os seres humanos entram, o plano fecha, a Ava DuVernay, ela filma muito fechado e isso incomoda demais, escondendo o que o filme tem de muito bom. Talvez seja uma das melhores coisas do filme. As músicas são boas, mas são boas sozinhas, então funcionam dentro de uma playlist do Spotify. E finalmente, um erro gera um pequeno acerto. Como o filme, ele escolhe a sua primeira metade, principalmente, ser muito lento, muito cadenciado, sem querer, a partir do meio para o fim, ele cria uma leve escalada. E daí o fim ganha um pouquinho de força dentro daquele contexto. Fora isso, mais nada. E acredito ter sido realmente um erro de direção. A Ava, ela dirigiu muito bem o Selma e dirigiu muito bem o documentário 13ª Emenda. Ela não nasceu para dirigir esse tipo de história. Não consegue criar o que uma fantasia precisa nos passar. Olhando para a História Sem Fim, carisma, interação com o mundo e querermos, mais do que o personagem em si, estarmos naquela jornada. Em Dobra no Tempo, não temos nada disso. Comenta aqui embaixo, me diz aí a sua opinião sobre o filme, se gostou dá joinha, se não dá dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.